Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Espero que esteja tudo bem com a tua saúde, com a tua família e com os teus projetos. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto Ele tem feito. Louvar a Deus pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, louvar a Deus por mais uma oportunidade de poder falar dos seus feitos grandiosos. Passando para deixar o nosso devocional, e hoje o nosso devocional, Romanos capítulo de número 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andando conforme a diretriz do Senhor Jesus. A grande verdade é que Romanos nós podemos chamar de o quinto evangelho ou ainda o evangelho da salvação. Por mais que nós procuremos alternativas, por mais que busquemos algumas justificativas, nada melhor do que observar a palavra de Deus. Alguns anos atrás, alguém procurou em uma fala, através da sua mentalidade, justificativas para algumas práticas pecaminosas. Procurando na Bíblia, ou em algumas falas, justificativas que corroborasse com a sua mentalidade, com a sua ideologia. Nós precisamos tomar cuidado, porque buscar justificativas pode dar indícios de uma mente cauterizada. E uma mente cauterizada vai nos levar a compreender as coisas da maneira distorcida. A mente cauterizada impede-nos de ouvir a voz do Espírito Santo. A mente cauterizada impede-nos de interpretar a Bíblia do jeito que a Bíblia é. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Hoje, com o surgimento de muitos movimentos, somos propensos a questionar alguns pontos doutrinários da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem pontos doutrinários que não mudarão. A Bíblia, tal qual a nossa Constituição Nacional, tem cláusulas pétreas que não podem ser movidas, não podem ser modificadas, porque modificá-las, o prejuízo é muito grande, tanto na aplicação da lei secular, no caso da Constituição, como na nossa questão espiritual ou vida com Deus, e aí em relação à Bíblia Sagrada. Nós precisamos sentar, meditar, refletir, desprovido de toda barreira e de todo sentimento religioso. O sentimento religioso nos impede de ouvir a voz de Deus e de compreender a palavra do Senhor. Por mais que a comunhão, ou a nossa vida de comunhão precisa passar pela igreja, pelo congregar, como diz a Epístola aos Hebreus, não deixando de congregar como é costume de alguns, mas nada se aplica à religiosidade, porque a religiosidade cega o homem, impedindo-o de interpretar a Bíblia. E aí nós ouvimos e lemos o que Paulo nos aconselha. Agora, pois, não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a pergunta que nós fazemos diariamente quando vamos tomar uma decisão de ordem espiritual? A nossa decisão de ordem espiritual passa pelo crivo do Senhor Jesus, à luz da sua palavra, ou a nossa decisão espiritual passa pela nossa mentalidade ou pela mentalidade dos ideólogos, filósofos? Quem é que traz as ideologias e filosofias para as nossas vidas?
Paulo é muito claro em dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É para aqueles que estão seguindo mentalidades humanas, propostas humanas, porque hoje nós conhecemos os mais variados intérpretes ou supostos intérpretes da Bíblia, torcendo a verdade, mudando a verdade. E ao mudar esta verdade, quando concordamos com eles, nós concordamos que Cristo tem menos valor do que aqueles que interpretam a Bíblia Sagrada. A Bíblia não pode ficar para trás. A Bíblia precisa ser o nosso manual, regra, fé e conduta, para que nós sejamos aprovados. Ninguém vai para uma prova, seja ela de vestibular, seja ela para uma prova de concurso público, e ao chegar na prova, nas questões de matemática, tenta aplicar o português, apesar de o português ser necessário para interpretar a matemática. Porém, os cálculos são necessários. Ninguém vai fazer uma prova de geografia e estuda biologia. Ninguém vai fazer uma prova de história e estuda matemática. Assim é a vida espiritual. Ninguém trata a sua vida espiritual, a sua salvação, sem passar pela Bíblia Sagrada. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Ou seja, ninguém vai ou ninguém vem a Deus se não passar por Cristo Jesus. Não é pelo homem, não é pelos supostos santos que durante a história surgiram, mas sim por Cristo Jesus, através da sua palavra. Um grande abraço, Deus nos abençoe.